Eu converso por videochamada com o cientista político Sérgio Praça, que é pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, professor. Muito obrigado por nos atender. Me ouve bem? Boa tarde, eu que agradeço. Ouço sim. Perfeito, professor. Bom, vamos começar. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Ela cobrou uma contrapartida do União Brasil, que atualmente ocupa 3 ministérios, e disse que o governo não deve dar mais espaço para aliados no primeiro escalão. Qual a leitura que o senhor faz sobre isso? Eu acho que os deputados e senadores da União Brasil já têm 3 ministérios e já estão nomeando provavelmente pessoas para o segundo e terceiro escalão desses ministérios. Eu acho que eles estão pressionando por mais cargos e melhores condições na negociação política antes mesmo das votações que interessam ao governo, né? Então, a impressão que eu tenho é que a entrevista da Gleisi Hoffmann é um recado para, olha, para um pouquinho de pressionar, porque o jogo ainda nem começou direito e 3 ministérios é bastante coisa. Perfeito, professor. A gente também viu um racha se armando no PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. A legenda corre o risco de repetir o que aconteceu com o PSL, se dividir em 2 grupos, um bolsonarista, um não bolsonarista, e acabar se enfraquecendo e perdendo força política no Congresso? Olha, eu acho que se enfraquecer tanto quanto o PSL, não. Porque o PL tem uma coisa que o PSL não tinha, que é o Valdemar Costa Neto. Um dirigente partidário, não quero comentar a lisura dele, mas ele é um dirigente partidário muito bem sucedido e que não vai presidir um partido que irá se dividir, né? Eu acho que haverá, sim, já está se desenhando, né? Já faz algumas semanas isso, desde que o Lula ganhou a eleição, aliás, né? O fato de deputados do PL quererem aderir ao governo, talvez mudarem de partido para isso, porque para você se reeleger deputado, né, continuar a carreira política, seja como deputado, prefeito, senador, governador, ter aliança com o governo federal, né, estar do lado do governo federal é importante. Pode não ser a única coisa importante, pode ser que o bolsonarismo volte tanto na eleição municipal do ano que vem quanto na eleição presidencial de 2026. Então existe essa incerteza no jogo, né? Digamos que eu, né, sou um deputado do PL, o que eu faço? Eu espero mais um pouquinho, o Bolsonaro ressurgir como força política, né? Ele ainda é uma força política bastante importante no país, ou fico mais do lado do PT e garanto mais verba, mais cargos, melhoro as relações com os prefeitos da minha área. Acho que é uma decisão difícil, né? Mas eu tenho uma certeza, né? O PL não será 100% bolsonarista, e a outra assim, certeza razoável que eu tenho é que o PL não terá o destino do PSL, né? O partido não vai acabar, o partido não vai se enfraquecer tanto assim, porque tem o Valdemar Costa Neto no comando. E, professor, adotando o histórico que a gente conhece desses partidos que formam esse bloco conhecido como Centrão, a gente tem o PL, o PP, republicanos, a tendência é que eles se aproximem do governo ou se afastem? A tendência é que joguem esse jogo na medida em que lhes interessa, né? Então pode aproximar um pouquinho, tendo alguns cargos, alguns ministérios, aí afasta de novo, né? Fazer isso que a Gleisi Hoffmann meio que está reclamando, né, na entrevista dela, né? Pedir demais, às vezes, aí recua, aí ganha mais um pouco, vota uma emenda constitucional, aí recua de novo. Enfim, eu não vejo sim, possibilidade de uma adesão total, nem de oposição total, né, por parte desses partidos. Acho que vai depender do que está sendo votado e do caminhar dos ministérios e dos cargos, se o PT pressionar também o Lula e os ministros para ter mais cargos, esse embate vai se criar, né? Vai piorar. Né? Mas hoje eu vejo boas condições, tanto para os deputados do Centrão que querem se aproximar ao governo, tanto do ponto de vista do Lula,
que tem uma margem de manobra, não digo imensa, mas uma margem de manobra grande, uma boa vontade também no primeiro semestre de seu governo para que os deputados aprovem as reformas, os projetos que ele quer. Perfeito. E, bom, como o senhor viu esses fatos que foram relatados pela agência pública envolvendo o tratamento do governo Bolsonaro na questão da pandemia? O que as atas sigilosas de 233 reuniões realizadas entre diversos ministérios e órgãos do governo Bolsonaro podem impactar nessas investigações que já existem sobre o ex-presidente? Olha, eu vi as atas, né? Eu peguei ontem na internet, eles pediram pela lei de acesso à informação. E sim, tem coisa bombástica, né, como a própria agência pública já está mostrando. E uma das coisas que me chamou a atenção é que em reuniões, sim, em abril, maio de 2020, quando a coisa estava, né, piorando muito, dia após dia, em diversas reuniões o Ministério da Economia, primeiro, não estava representado pelo ministro Paulo Guedes, e segundo, em algumas reuniões eles não tinham o que falar, né? Passava a palavra para eles, o Ministério da Economia não tem nada a acrescentar nesse momento. Eu achei isso muito estranho e absurdo, e eu espero que isso leve a uma responsabilização também de ministros como Paulo Guedes e outros que tiveram uma atuação desastrosa na pandemia, né? Agora, para o Bolsonaro, como, digamos, pessoa física, eu não sei se... a impressão que eu tenho, tá? Eu não li as 806 páginas ainda, mas a impressão que eu tenho é que essas atas dessas reuniões só reforçam aquilo que a gente já sabe, que foi um comportamento possivelmente criminoso de parte do presidente da República e do ministro Pazuello, né, depois do Mandetta e do Taish, e acho que as atas trazem mais elementos para isso. Perfeito, professor. A gente também, ainda todo esse caldo, vamos dizer, cultural que está a política brasileira, a gente está vendo alguns reflexos políticos que podem existir do envio de processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estavam no STF, para a primeira instância. Atas divulgadas, envio de processos para a primeira instância. Parece que a situação, a cada semana, se complica mais para o presidente Jair Bolsonaro. O senhor concorda com essa avaliação? É verdade, acho que a tendência mesmo, eu se fosse ele, ficaria nos Estados Unidos e só voltaria extraditado mesmo, porque a chance de ele ser preso, ou, né, seja preventivamente, ou sei lá, né, quando voltar ao Brasil, aumenta a cada dia, né? Então, acho que o clima não está nada bom para ele, né? Mas é interessante que o apoio popular dele continua muito alto, continua... É como se essas coisas, como se esses eventos, acontecimentos não tivessem a menor importância para quem é bolsonarista, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que ele está, digamos, mais frágil do ponto de vista judicial, ele continua ele está mais fraco politicamente, tá? Claro, não estou dizendo que está mais forte, mas ele continua com uma força política grande, né? Então, assim, é difícil imaginar que no médio prazo o bolsonarismo vai acabar, né? Até porque se o Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro, ficar inelegível, tem os filhos dele, a esposa dele para se candidatar, e eu acho assim, né, há uma fraqueza política agora, há uma fraqueza grande do ponto de vista de responsabilização pelos atos possivelmente criminosos que ele cometeu, mas ele não vai sumir, não.